Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Sérgio Lira e a proposta da aula de hoje é trabalhar com vocês o módulo 78 e 79. Ele se encontra lá no capítulo 6, Equações do Primeiro Grau. Essa aula é destinada aos alunos do 7º ano. Tá legal? Bom, vamos lá. Esse módulo ele vai tratar a igualdade e as fórmulas matemáticas. E aí nós iremos aplicar os conteúdos que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? Lembra que nas aulas anteriores, só para fazer uma retomada, nas aulas anteriores nós vimos a ideia da igualdade, né? Vimos a ideia da sentença aberta, sentença fechada, verificamos quando uma sentença é falsa, quando uma sentença é verdadeira. Agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar usando todo aquele conceito que a gente aprendeu em aulas anteriores para resolver situações problemas. Só que essas situações problemas possuem fórmulas já calculadas por matemáticos, ok? Por exemplo, área de um triângulo. Área de um triângulo, né, existe uma fórmula que representa a área do triângulo. Área, para quem não lembra, é uma região, né? É um número que representa uma região, tá legal? Então veja bem, a gente tem aqui ó, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então aqui na construção do nosso triângulo, a gente tem aqui a base, certo? Está aqui embaixo, e a altura. Note que a altura ela precisa partir de um vértice e chegar no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Então vamos lá. Determine a área, né, de um triângulo de base 10 centímetros e altura 6 centímetros. Então vamos lá, pessoal. Olha que tranquilo. A área vai ser igual à base, que é 10, multiplicada pela altura, que é 6, dividido por 2. E aí qual é o resultado que nós vamos encontrar? 10 vezes 6, 60, dividido por 2. Então qual é o valor da área que nós vamos encontrar? 30. Bom, e a resposta? Na hora que você for colocar a resposta do seu problema, é importante você atentar para a unidade de medida. Note que essa unidade de medida está em centímetro e essa está em centímetro. Como é cálculo de área, então vai ter que botar centímetros ao quadrado. Então vai ficar 30 centímetros ao quadrado. Foi? Bem tranquilo o primeiro exemplo, né? Vamos para o segundo. Olha lá, área do paralelogramo. É uma outra fórmula que vocês já conhecem. Então vamos lá. A área do paralelogramo é, na verdade, o quê? A multiplicação da base pela altura. Então eu tenho aqui a forma de um paralelogramo. Note que a altura, né, da parte de cima até a parte de baixo. Paralelogramo, para quem não lembra, é o quê? É um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Então esse de cima é paralelo com o de baixo e esse que está oblíquo, né, inclinado, paralelo com o outro que está inclinado. Dessa forma, como que vai ficar a nossa continha? Veja bem, determine a área de um paralelogramo de base 5 centímetros e altura igual a 8 centímetros. Então a área vai ser bem simples, né, pessoal? Eu vou multiplicar a medida da base pela medida da altura. E aí eu consigo encontrar, ó, 5 vezes 8, 40. Na hora que você for colocar a sua resposta, você lembra que você precisa respeitar a unidade de medida. Então, se aqui está em centímetro e aqui está em centímetro, a resposta será centímetros ao quadrado. Foi? Então, vamos lá, dando sequência. Então, gente, voltamos então ao nosso quadro. E agora iremos resolver, então, mais duas situações, tá? Lembrando que agora a gente vai trabalhar fórmula lá do estudo de física,
vocês vão ter mais à frente, né? Começa geralmente no 9º ano, mas alguns conceitos a gente já começa a trabalhar no 7º ano. E um outro conceito também interessante, que é o conceito de densidade demográfica, que vocês trabalham bastante em geografia, tá legal? Então a gente já começa a fazer ligações, né, com a nossa disciplina, matemática, e as outras ciências. Isso é bem interessante, tá bom? Então a partir do momento que vocês começam a se inteirar das equações, é o momento em que vai começar a fazer as ligações. Isso é bem interessante, a gente vê uma aplicabilidade para a matemática, tá bom? Veja bem, velocidade, distância e tempo. Então, se eu pego a distância e divido pelo tempo, eu encontro a velocidade média, certo? Olha o exemplo. Determine a velocidade média de um carro que percorre 280 km em 4 horas. Então, vamos lá. Velocidade é igual a distância percorrida, nesse caso, 280 quilômetros, e o tempo, 4 horas. Então tá lá, 4 horas. Bom, vamos dividir 280 por 4, vai dar exatamente 70. Então você tem ali, ó, 70 quilômetros por hora. Então, pessoal, quando a gente for botar a resposta, o interessante é a gente não esquecer a unidade de medida. Então, eu vou colocar aqui, ó, determine a velocidade média do carro. Então, a resposta para mim vai ser o seguinte, 70 quilômetros por hora. Foi? Segunda aplicação do conceito, né, de igualdade e fórmulas. Olha lá. Densidade demográfica. O que vem a ser a densidade demográfica? Vamos relembrar um pouquinho do conceito lá da geografia? Densidade demográfica é um número que representa a população daquela determinada região. Então é um índice, né, que vai informar o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então a gente tem aqui, ó, densidade demográfica, P, número de habitantes, e A é área. Então eu tenho aqui que a área ela tem que estar em quilômetros quadrados. Então a densidade é o seguinte, eu pego lá o número de habitantes e divido pela área. Vamos lá? Determine a densidade demográfica de uma cidade com 261 mil habitantes e cerca de 180 quilômetros quadrados. Pessoal, eu peguei esses valores, né, próximos dos valores da cidade de Volta Redonda, certo? Peguei esses valores assim bem aproximados, dei uma ajustada para a gente poder fazer a conta. A ideia é que você entenda o conceito, tá? Então vamos lá. Nesse caso, a densidade é o seguinte, 261 mil é aproximadamente ali o número de habitantes. E o tamanho, né, a extensão, é aproximadamente próximo de 180 quilômetros quadrados. E aí vamos dividir, né, para ver quanto é que dá isso. Bom, você pode fazer o cálculo direitinho e aí você vai encontrar 1.450 habitantes por quilômetros quadrados. Tá legal? Interessante essa questão, né, pessoal? Então é como se a gente tivesse a cada 1 quilômetro quadrado a gente tivesse 1.450 pessoas. Foi? Então tá aqui, ó. Sempre que a gente for colocar a resposta, não esqueça da unidade de medida. Tá legal? Bom, vou trocar o quadro e já volto. Então, pessoal, chegamos naquele momento mais esperado da nossa aula, que é o momento em que você tem aquela oportunidade única de treinar, de ver se realmente você adquiriu conhecimento a respeito de tudo aquilo que eu acabei de falar, certo? Então, por gentileza, dê um pause no vídeo, tente resolver essas duas questões
e retorne para a correção, tá bom? Aguardo vocês. Então, pessoal, estamos de volta. Vamos corrigir a questão. Olha lá. Determine a área de um terreno retangular com medidas 10 metros de frente e 22 metros de profundidade. Veja bem, pessoal. Área de retângulo, a gente já sabe que é a multiplicação do comprimento pela largura, certo? Então, como é que vai ficar a nossa área? Medida do comprimento, 10 metros. Medida da largura, exatamente 22 metros. Portanto, a área vai ser quanto? 10 vezes 22, 220. Então, a área desse terreno ele vai ter 220 metros quadrados. Tudo bem? Legal, né? Segunda questão. Determine a velocidade média de um carro que percorre 750 km em 10 horas. Bom, qual vai ser então a nossa velocidade? Velocidade vai ficar o seguinte, a gente vai pegar o espaço, né? No caso a distância percorrida, e vai dividir pelo tempo. Então a velocidade vai ser exatamente 750 km dividido por 10. Portanto, encontraremos 75 km por hora. Foi? Pessoal, agradeço imensamente a participação de todos vocês, tá bom? Espero vocês então em nossa próxima aula. Não deixem de fazer os exercícios que eu vou selecionar do nosso material didático e os exercícios que eu vou colocar lá no formulário. Forte abraço e até a próxima!